Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a Igreja celebra hoje a memória de São Francisco de Sales, que é considerado como doutor da Igreja. Ele nasceu em Saboia e depois de ter sido ordenado sacerdote, trabalhou pela restauração católica da sua pátria. Depois tornou-se bispo de Genebra e ele, pelo seu jeito, pelo seu zelo, ele procurou incutir a piedade e a doutrina, quer nos sacerdotes, quer nos fiéis leigos, dedicando para isso numerosos escritos. A sua fama deveu-se, sobretudo, à sua dedicação e o seu ardor por procurar restaurar a mentalidade católica. Por isso, ele é conhecido também pela sua fidelidade à ser romana. E por isso, a sua maior preocupação era que todos os seus compatriotas tivessem bem assente essa convicção da necessidade da fidelidade a ser romana. Por isso, ele, enquanto bispo, foi um exemplo de bom pastor no relacionamento quer com os sacerdotes e quer com os demais fiéis. E um pastor plenamente devotado, dedicado em instruir, em animar, em encorajar. Por isso, em São Francisco de Sales, se podem descortinar, se podem perceber na sua personalidade algumas virtudes que são necessárias para exercer um bom apostolado. Virtudes, sobretudo, a amabilidade, as virtudes da convivência, que são essenciais. O respeito pelas pessoas e o cuidado das coisas são atitudes que ele procurou conservar e procurou colocar isto à vista de todas as pessoas. E ele mesmo procurou praticar isso no dia a dia. Porque, na verdade, o cristão sabe que deve procurar imitar as virtudes do seu mestre, porque em Jesus nós encontramos o exemplo eloquente de alguém que sabe lidar nas situações mais adversas e diferenciadas do dia a dia. Por isso, ao contemplarmos hoje a memória de São Francisco de Sales, é bom que peçamos também ao Senhor, como hoje pedimos na liturgia da Igreja, a graça de imitarmos a caridade e a mansidão de São Francisco de Sales, a fim de com ele chegarmos à glória do céu. Por isso, às vezes nos falta muito de virtude no dia a dia, sobretudo amabilidade e mansidão, porque às vezes nós damos muito com a língua entre os dentes e às vezes não temos esse cuidado de tratar com delicadeza, com respeito às pessoas. Por isso, há algumas virtudes que nós deveremos cultivar, quer queiramos, quer não. Porque o cristão não pode se orientar, se deixar viver ao Deus dará. Por isso, porque todos os dias, no dia a dia, nós nos encontramos com pessoas no trabalho, na rua, entre os parentes. Então, seria muito grato a Deus que nós soubéssemos conviver, lidar com essas pessoas nas mais variadas circunstâncias do dia. Por isso, São Tomás de Aquino recorda que há umas virtudes que são necessárias que nós cultivemos. Cuide, diz o santo, cuide de ordenar as relações dos homens com os seus semelhantes, tanto nos atos como nas palavras. Porque, na verdade,
o cristão não vive só por viver, porque nós não podemos ter cultivar um estilo egoístico, um estilo com gestos bruscos, com toda hora com mau humor, com falta de educação, desordem, às vezes agir tempestivamente com gritos, com impaciência. Porque, ao contrário disso, nós temos a experiência mais agradável e conciliável, por exemplo, ter uma conversa agradável com as pessoas, tratar os outros com respeito, em qualquer circunstância, no trabalho, no trânsito, e de modo particular com aquelas pessoas com as quais nos encontramos todos os santos dias. Então, essas virtudes são muito gratas, são muito necessárias. Por isso, São Francisco de Sales recordava que são virtudes contra as quais faltam grandemente os que na rua parecem anjos e na própria casa diabos. Por isso, vamos hoje nos examinar diante da memória de São Francisco de Assis, ver como é que nós andamos, como é que nós tratamos aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Porque, na verdade, essas virtudes são verdadeiramente essenciais, porque buscam e fazem com que a nossa vida seja um reflexo da bondade, da mansidão e da humildade do próprio Deus. Vamos, pois, continuar esse nosso dia pedindo ao Senhor que nos conceda a graça de, no dia a dia, podermos praticar as virtudes da convivência, essas virtudes que nos auxiliam a sermos mais comedidos no trato com os outros, através de um respeito, de uma consideração, de estima, e alicerçados na caridade e na humildade, que são virtudes essenciais para podermos no dia a dia tratar bem, tratar com afabilidade, com amabilidade aqueles que cruzam e convivem e partilham conosco o dia a dia. Que a Mãe de Jesus, nossa Mãe, ela que é virgem, também cheia de paciência, e São Francisco de Sales nos auxiliem, que nos concedem a graça de manifestarmos sempre, tal como diz a liturgia da Igreja, a mansidão do vosso amor no serviço e na relação com os nossos irmãos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai e do Filho